Olá, meu nome é Elvio, sou professor de História e estamos aqui em mais um episódio da História Sem Nó. Como havia comentado no episódio anterior, hoje o nosso assunto inicial é o Estado Novo. Tá? O que é o Estado Novo? O Estado Novo é o período em que Vargas governou de forma ditatorial o Estado brasileiro. Isso está dentro do contexto ainda de Constituição de 1934. O que acontece então? Um breve resumo, a gente havia comentado, que é uma radicalização política entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira durante esse período. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, através da intentona comunista, numa tentativa de golpe para derrubar o governo Vargas, Vargas coloca os aliancistas na clandestinidade, acaba com a Aliança Nacional Libertadora e sobra apenas a Ação Integralista Brasileira, que vai imaginar que pensava que fosse governar junto com Vargas. Aproveitando-se desse evento político, Vargas vai colocar o Brasil em estado de sítio e em 1937, exatamente dia 10 de novembro de 1937, Vargas inicia o Estado Novo. O que é o Estado Novo, então? Então, o Estado Novo é um regime de exceção, é uma ditadura. Tá? E como ditadura, vai ter todos os elementos que uma ditadura tem. Tá? Então, assim, vai ser um governo entre 37 de cara vem uma nova Constituição, sai a Constituição de 34 e a gente tem uma nova Constituição que foi apelidada de a Polaca. Por que a Polaca? Quem fez a Constituição foi um único camarada, um jurista chamado Francisco de Campos, e ela foi baseada na Constituição polonesa, ditatorial. Tá? Quais características? Ela vai ter um executivo forte, vai dar poder ao executivo e enfraquece os outros poderes. Então, na verdade, as características de uma ditadura. Tá? O que acontece? Então, de cara, ele cancela as eleições que deveriam acontecer em 1938 e aí, então, nós temos o início da ditadura. A ditadura vai ficar de 37, vai durar de 37 até 1945. A primeira coisa que ele vai fazer é fechar o Congresso. Tá? Novamente, o Congresso brasileiro ele é fechado, foi lá em 30, na Revolução de 30, e novamente ele é fechado. Governadores de estados são cassados e os estados passam a ser governados novamente por interventores, estes escolhidos pelo Getúlio Vargas. Tá? Então, assim, além disso, o que acontece? Qualquer tipo de associação, sindicatos são fechados, clubes de mães são fechados, qualquer tipo de associação que desse margem a uma reunião com mais de, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, eles são fechados. Tá? O Vargas ele vai criar uma polícia secreta e vai ficar de olho nos opositores. É essa polícia secreta que vai ficar de olho, investigar, prender, torturar. O chefe dessa polícia secreta é um camarada chamado Felinto Miller, e ele vai cuidar dessa polícia secreta durante o período Vargas. A gente vai ter o órgão de censura, como toda boa ditadura, a gente vai censura. Tá? Então, na época nós não tínhamos televisão, era revistas, jornal, cinema e rádio. Esses órgãos passam a ser censurados por uma criação também do governo Vargas, chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O objetivo do DIP é, ao mesmo tempo em que ele vai censurar esses meios de comunicação, passa então, na verdade, passando uma imagem legal do governante e censurando tudo aquilo que não fosse interessante divulgar. E o DIP ele vai criar a imagem, durante o Estado Novo, a gente vai ter a criação da imagem do Getúlio Vargas, pai dos pobres. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ele vai aproveitar para reforçar a questão dos direitos trabalhistas, criando lá em 1943 a consolidação das leis trabalhistas, a tal da CLT, que está vigente até os dias de hoje,
e que os partidos conservadores querem derrubá-la, tá? Então isso passa, então a CLT ela vem em 1943, vem consolidar as leis trabalhistas e lembrando novamente que o Vargas ele não é um governante de esquerda, ele não tem um projeto de nação com benefícios sociais avançados, etc. Então, tudo que ele faz, primeiro já era a reivindicação antiga dos vários grupos políticos, de operários e tudo mais, e segundo, que isso é uma forma de estar na mão aqui, na verdade, conquistar a simpatia dos operários e de outros grupos mais, porque ele sabe que isso conta voto, tá? Isso é apoio político. E é em cima disso que ele vai trabalhar. Então, vem o DIP, então, ele tem esse objetivo. Tá? Junto do DIP vai ser criado o DASP, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, que é o órgão burocrático do governo. É o órgão, na verdade, que vai centralizar todas as ações de qualquer coisa que fosse necessário fazer na mão do governo. É a burocracia estatal do período do Estado Novo. Tá? E aí, então, a gente vai ter, durante esse período, essas características. Eu até queria comentar assim, muita gente fala assim, mas a gente nunca ouve falar tal, porque o período houve uma ditadura, mas a gente não se comenta nada, parece que foi uma ditadura bacaninha, parece que foi uma ditadura que nada aconteceu. A gente pode atribuir esse fato ao seguinte, durante a ditadura, havia um ministro da guerra do Vargas, era um camarada chamado Eurico Gaspar Dutra. Muito provavelmente Eurico Gaspar Dutra, ele esteve junto de Vargas durante todo o Estado Novo e obviamente que ele sabia, talvez até comandasse tudo o que aconteceu com relação à perseguição de inimigos políticos, censura, cassação de mandatos, etc, etc. Em 1945, quando o Dutra sai do poder, sai do governo, ele vai ter, em 45 tem uma negociação, uma deposição, mas é uma deposição negociada. Por quê? Porque a gente vai para a Europa brigar contra o nazifascismo, que era uma ditadura, e a gente tem no Brasil uma ditadura. E aí o Vargas faz o quê? Ele, próximo de 45, ele diz o seguinte, olha, eu não quero mais, estou saindo, tal, volto aos sindicatos, volto aos partidos políticos, teoricamente volto a uma normalidade política, e ele diz assim, olha, não vou ser mais candidato, não me interessa mais, eu não quero ser mais presidente. Ao mesmo tempo, nos bastidores, surge um programa, surge um movimento chamado queremismo, de queremos Getúlio. E quem estava fora do poder e mais os militares começaram a desconfiar de que, na verdade, se desse uma bobeada, o Getúlio não sairia, ele continuaria por mais tempo, até porque nunca foi ideia dele deixar o governo. E aí então vão negociar uma deposição, ele acaba sendo deposto, ele vai para o exílio em São Borja, cidade onde ele nasceu, no Rio Grande do Sul, e vai ficar lá até 1951, quando ele vai retornar à vida pública como presidente da República. E aí o que acontece? Durante esse período de 45 até 1950, de 46 a 50, quem vai governar o Brasil é Eurico Gaspar Dutra, que na verdade ele é o candidato do Vargas, ele acaba ganhando as eleições para presidente e em cima da política trabalhista, tal, mas ele não vai fazer um bom governo, ele não vai governar legal. Nós falaremos sobre isso no próximo episódio. E, obviamente, ele não vai querer trazer à tona as mazelas de uma ditadura em que ele participou diretamente, tá? E aí, provavelmente, isso tudo foi suprimido, tudo isso foi escondido, sei lá o que aconteceu, a gente desconhece a coisa assim, nos seus mínimos detalhes, e obviamente ele aproveitou para sumir com tudo isso, tá? Então a gente tem a impressão, pelo menos é o que a gente percebe nos livros de história, em que a ditadura de Vargas
não teve nada demais. Foi uma ditadura legal, tá? A única pessoa que, olha, a única vítima é Olga Benário, que a gente vai falar podemos falar dela num episódio separado, que era a mulher do Luiz Carlos Prestes, que foi mandada em 1935 para a Alemanha e que acabou no campo de extermínio. A filha dela acabou retornando ao Brasil, ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes, e foi, teoricamente, assim que os livros dão ênfase, a única vítima do Estado, da ditadura do Estado Novo. Mas isso não é verdade. O que nos faltam são fatos, dados, argumentos, mas uma ditadura é sempre uma ditadura. Não há ditadura legal, não existe ditador bonzinho. Então esse é um episódio meio nebuloso da história tal, em que faltam, na verdade, argumentos, faltam fatos, faltam dados para que a gente pudesse ir mais fundo nesta questão. Tá? Então, quando Vargas sai em 45, a partir das eleições de 45, a gente tem, então, tomando posse o Eurico Gaspar Dutra. O governo de Eurico Gaspar Dutra não vai ser lá um bom governo, pelo menos não do ponto de vista eleitoral, mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui e é isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Se você gostou muito, recomenda para os seus amigos. E semana que vem estaremos de volta com mais um episódio de História Sem Nó. Até mais e até lá.